Fala pessoal, muito prazer, eu sou Rodrigo Janotto, não sou produtor de conteúdo, não pretendo colocar inúmeros designs nessa pós-produção. Quero contar para vocês aqui minha jornada de transformação que começou mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando eu decidi escalar montanhas para curar uma ansiedade que me perseguia há muitos anos. E quero dividir com vocês um pouco dessa jornada, em todos os cumes que eu alcançar, todos os trekkings que eu fizer, os hikings, vou compartilhar com vocês uma visão legal sobre a história de cada lugar, um pouco o lado mais técnico de cada desafio que eu aprendi nesse processo que eu venho aprendendo. Se você gosta de natureza, se você gosta de montanhas e quer buscar uma fonte interessante para o teu desenvolvimento, conta comigo. Eu estou levando essa jornada muito a sério, estudando bastante, acompanhando e pretendo dividir com vocês cada aprendizado disso aqui. Então sejam bem-vindos, esse é o episódio 1 e eu vou contar para vocês como tem sido o meu quarto hiking aqui no Pico do Jaraguá. No meio da noite, tirei o pó das minhas asas que estavam aos prantos num canto da sala, escuridão que marcava como os riscos nos discos, interrompi o ecoar, me impedia de voar. Atrás e pensei, só depende de mim. E o sol chegou e clareou as minhas ideias. Eu cheguei aqui no estacionamento do Jaraguá. É bem fácil, como vocês viram aí, de chegar. Tranquilo. Tem bastante espaço para carro, tem infraestrutura. Tem banheiros, muita gente vem aqui, principalmente nos finais de semana, para se exercitar. E vou começar aqui então a trilha principal, e ela já começa com um baita de um desafio. Vou mostrar para vocês. A trilha do Jaraguá, ela é considerada uma trilha intermediária, de moderado a intermediário. Bom dia! E aqui já é a primeira pernada, né, antes de acessar a trilha. Então um desafio grande aqui, subida, que eu vou mostrando para vocês. O Pico do Jaraguá fica aqui na Serra da Cantareira, esse complexo de montanhas gigante que toca a cidade de São Paulo e outras cidades como Guarulhos, Mariporã e outras, tá? Ele é uma das montanhas mais acessíveis aqui na região de São Paulo. Então, se você mora aqui próximo a São Paulo, a cidade de São Paulo, você tem algumas opções. Você tem, por exemplo, a Serra do Japi, ali em Jundiaí. Você tem a Serra do Voturuna, ali em Pirapora do Bom Jesus. Você tem o Morro do Saboó, em São Roque. Você tem a Pedra Grande, Atibaia. Mas o Pico do Jaraguá é o mais acessível de todos, pertinho de você. E fica aqui nessa serra maravilhosa. Serra essa que tem uma fauna incrível. Eu já vi bugio, dizem aí que às vezes aparecem alguns felinos, né? Mas também já vi histórias de tamanduá. Mas enfim, tem muito bicho legal aqui. Muita gente vem visitar, um espaço para famílias, para aqueles que querem fazer um esporte, mais ou menos de 2 a 3 horas. Se você tiver aí com a saúde em dia, você consegue passar pela trilha principal, chegar até o cume e descer. E ainda dá para ficar tranquilo, o parque abre às 8 horas da manhã. Então não é aquele tipo de montanhismo, atividade ao ar livre que você consegue começar às 5 da manhã. Mas para atravessar ali pela trilha, você tem que esperar o parque abrir. E é maravilhoso, embora essa Serra da Cantareira tenha sido palco para inúmeras tragédias, né? E uma delas marcou muito a minha infância, que foi o acidente de avião dos Mamonas Assassinas, né? Foi bem aqui no Pico do Jaraguá, mas foi na mesma serra. Eu tô cansando um pouquinho mais que o normal,
que eu carrego aqui nas minhas costas. Uma mochila de 15 quilos que eu estou treinando para fazer a Serra Fina pela segunda vez, que é uma das travessias mais desafiadoras do país. E em julho eu embarco para a Bolívia, fazer o Huayna Potosí, 6.000 mais metros, 6.200 se eu não me engano, 6.100, junto com a equipe da Soul Outdoor, guiado pela Maria e o Pedro Hauck. É sempre muito bom nessa jornada de trekkings você ter bons guias experientes para te ensinar a navegar nos diferentes terrenos, para as montanhas acima de 3.000 metros, aprender sobre aclimatação, para navegar em gelo ou glaciares, entender como usar o piolê, como fazer escalada, como cair no gelo, saltar gretas. E eu estou muito empolgado para passar um tempo, vão ser 15 dias ao lado desses dois mestres. Perceba que aqui no Jaraguá você está sempre cercado de subidas, né? Olha para baixo. Aqui é um trechinho, a gente está logo no começo ainda. Mas é esse o terreno que você vai encontrar até a parte final, que aí cruza com a estrada do Jaraguá, que é uma serra onde as pessoas vêm de bicicleta, de carro, e você acessa a parte final da escada que leva até as antenas de televisão, Globo, Record, Bandeirantes, para tomar um pouquinho de radiação, né? Nada como ir à natureza e tomar uma radiação na cara, né? Maluco, controverso, bem discrepante do objetivo, mas é o que temos. Mas Janoto, você faz escalada aí no Pico do Jaraguá? Já me perguntaram isso. Que viagem! O Pico do Jaraguá é um lugar de hiking, ou seja, uma caminhada de um dia, né? Geralmente com bastões de trekking, no meio da natureza, uma mochila leve, sai de manhã, volta no almoço, fim da tarde. Eu faço hiking e faço trekking. Trekking é a travessia. Então a gente pelo menos dorme um dia na montanha, com barraca, mochila mais pesada, perrengue um pouco maior. Eu gosto de fazer travessias um pouco mais longas. Comecei ano passado, mas nem tão longas assim, de 3 a 4 dias, como é o caso da Serra Fina. Aí você tem escalada, que vai ser... Bom dia, gente. Vai ser uma pegada vertical, em rocha ou em paredes indoor. E você tem o alpinismo, que seria a travessia, né, no comparativo hiking, trekking, para escalada, alpinismo. Então é você ficar pendurado numa montanha fazendo travessias, encordado, geralmente em rocha, não necessariamente coberta de gelo, mas tem gente que faz isso em glaciares, tem gente que faz isso em montanhas selvagens, em altitudes muito altas. Começa uma parte da trilha que é mais aberta, então o sol começa a chegar, vindo aqui da direita, ó, perceba que ali é um pouco mais escuro. Eu andei até agora, deixa eu ver, 1,3 km, você já acessa essa área que é um pouco mais plana num primeiro momento, e daqui a pouco o bicho começa a pegar, tá? Que é a parte do meio para o final da trilha. Então uma subida muito forte até acessar ali a parte da escada e das antenas. E vocês sabem por que eu comecei a fazer isso aqui?
acho que é um ponto muito importante da discussão. Eu sempre trabalhei muito, tive uma autocobrança muito forte sobre mim e sempre sofri muito com ansiedade, né? Ansiedade não necessariamente aquela que a gente fica com a cabeça no futuro, que é o principal mal da nova geração, mas pelo fato de eu carregar muitas responsabilidades nos meus trabalhos, né? Eu ficava pendurando um monte de to-dos, né? Coisas para fazer na cabeça, e ficava sempre me lembrando, pô, mas eu não fiz isso, ou trabalhando ali 13, 14 horas por dia, indo deitar praticamente depois de responder várias mensagens, vários e-mails. E foi então que num determinado evento que eu organizei para empresários, era um evento de 3 dias sobre vendas. E aí eu precisava encontrar uma pessoa para fechar esse evento com uma ternura, sabe? Com uma mensagem importante. Porque vendas, 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 3 dias seguidos, né? De evento, carrega demais, né? Os empresários ficam ali com faca na caveira, vontade de sair vendendo tudo. E eu queria uma coisa mais que botasse eles no foco, acalmasse um pouco eles, para assentar um bom plano de ação, para eles voltarem para as empresas deles e executarem a estratégia. E aí eu comecei a buscar essas pessoas para fechar, palestrantes, para fechar o evento. Comecei tentando meu amigo Joel J, não tinha data. Depois tentei o Bernardinho, nosso mestre aí do vôlei, também não consegui. Depois eu tentei acessar a equipe do Gustavo Kirten, do Guga, tenista brasileiro, não consegui. Tentei contato com o mestre Amir Klink, não consegui. Naquela época, era início do ano passado, na verdade início do outro ano, 2023, eu fui no ChatGPT, ele já existia, ainda no começo, e pesquisei quais eram os desafios físicos, mentais, maiores desafios que um ser humano poderia enfrentar. E aí eu encontrei número 1. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A Ultra Maratona do Alasca. Depois, em segundo lugar, tinha lá 7 Summits Challenge, o desafio dos 7 cumes. Nunca tinha ouvido falar disso. E esse desafio, ele implica em você atingir o cume e descer das 7 maiores montanhas de cada continente, incluindo ali na lista montanhas como Everest, montanhas ali na cadeia do Himalaia, maior montanha do mundo, montanhas como o Aconcagua, maior montanha da América Latina, Kilimanjaro, maior montanha da África e outras. Eu falei, uai, será que um brasileiro já fez isso? Deixa eu procurar. E eu cheguei numa pessoa chamada Thaís Pegoraro. Fui pesquisar sobre ela. Ela era recordista sul-americana, fez os 7 cumes, se eu não me engano, 1 ano e 1 mês aproximadamente. Falei, quem que é essa mulher, né? Eu comecei a pesquisar sobre ela. Tentei contato, não consegui. Fui em um vídeo do YouTube, encontrei um TED dela que mexeu comigo, assim. Ela conta a história dela, o porquê que ela se desafiou nisso, e aquilo me arrebatou a alma. Fiquei emocionado. Falei, eu quero chamar essa pessoa. A gente tinha um amigo em comum, Ricardo Basaglia, da Michael Page, CEO da Michael Page, uma empresa de headhunting mais famosa aí do mundo, uma das mais famosas. Mandei mensagem para ele. Ele falou, Thaisinha, trabalhei com ela há muito tempo atrás. Acho que eu não tenho contato dela, não.
Achei um site que dava pra solicitar palestras dela. Um site meio quebrado assim, meio sem funcionar. Mandei uma mensagem, nada. De repente eu recebo uma mensagem dela se apresentando pra mim, perguntando o que eu precisava, o que eu buscava. E aí eu liguei pra ela. Faltava assim 2 semanas pro evento. E ela, ali foi paixão à primeira vista no que tange amizade, sabe? Eu falei, nossa, essa mulher é sensacional. Ela também gostou de mim, da minha história. E levei ela para esse evento. E ali foi maravilhoso, assim. Ela arrebatou o coração de todo mundo. E ali ela plantou uma sementinha em mim. Eu entendi que estar na montanha é se desafiar, né? Empurrar a parede cerebral. Ela fala muito disso, né? Afastar essa parede que nos bloqueia de tantos dogmas, de tantas crenças, viver no limite, sem controle. A gente não tem controle de nada, a natureza manda no fim das contas. Eu posso estar aqui, né, no Pico do Jaraguá e começar uma tempestade e a ponto de cair raios por aqui eu não consigo sair, né? Por mais que seja uma via de acesso super simples, pode bater um vento de 50 a 60 km por hora, eu posso ter hipotermia, mas eu posso também ser feliz e lidar com tudo isso e só focar no presente e conquistar. E aí que tudo fechou pra mim, né? Porque no fim das contas eu buscava curar uma ansiedade e eu tentava procurar esportes, né? Todo mundo fala isso, né? Vai para esportes, né? Para descarregar um pouco da mente. Só que você tá numa academia, seu celular tá no bolso. Você está ouvindo um podcast, a gente está sempre querendo ser produtivo na vida, né? Então a gente não descansa, e é difícil descansar na academia, porque por mais que você não leve o celular, você não leve o fone, vai ter alguém que vai querer conversar com você, você está ali, né, tendo que fazer algo cíclico, né? Fazer exercício, rodar série. Eu entendi que eu precisava de uma coisa menos previsível, que me botasse num foco extremo. E eu tentei o surf, eu entendi que no surf eu tinha tudo isso, mas ao mesmo tempo eu não consegui ficar mais que 1 hora no mar. Entendi o desafio que era para ter uma longa jornada dentro do surf. Então 1 hora não supria minha sobrecarga de estresse. E aí nas montanhas eu encontrei isso, né? Quando eu entro nas montanhas, eu esqueço da vida inteira. Só penso no meu próximo passo, só penso no meu objetivo final. Isso é longo, consome muitas calorias, trabalha o seu cardio no extremo. Muitas vezes é você com você mesmo, silêncio profundo, bichos, sol, chuva, ventos. E desde que eu comecei essa jornada e levei isso a sério, eu me curei. Obviamente que não foi só isso, fiz várias outras coisas, mas eu me curei. Então eu convido você também a refletir sobre isso. O que hoje, que tipo de esporte pode te manter longe dos seus problemas por um bom período de tempo e equilibrar isso com o seu parceiro de vida, se você for casado, com seus filhos. Eu encontrei, mesmo com filhos, com esposa, a gente dosa muito bem o horário de cada um, o tempo de qualidade de cada um. É isso. Ó, aqui a gente já retoma. Aqui a gente já retoma a subida, já 100% com sol no coco. Começa a ver lá pra cima, ó, né, as antenas. Ainda não é a antena do Jaraguá, mas já é uma do meio. E aí você vai chegando em alguns mirantes. Essa daqui é a estrada que o pessoal vem de bike, vem caminhando. É uma outra possibilidade, né, pra se vir. E a gente vai caminhando aqui até entrar. Aí as antenas começam a aparecer já, né? Ainda falta mais uma pernada
Aqui é uma escada longa. Até essa curvinha aqui dá mais ou menos, né, desde lá da entrada do parque, do início da trilha, a 2,10 quilômetros, tá? Deixa eu ver aqui em quanto tempo eu fiz. 45 minutos, tá? Vocês viram aí minha pegada. Já não tô mais tão cansado quanto eu tava. Já tô bem recuperado. Então, fiz 45 minutos com 15 quilos nas costas e conversando com vocês. Para quem é iniciante em trekking aí, fazer umas paradinhas, dobra esse tempo, 1h30. Acho que é um tempo legal para vocês chegarem aqui nessa parte, tá? E ó, aqui é o local onde a galera chega, né? Muita gente acessa aqui de bike e tal. E lá tá a famosa antena. E aqui tem água de coco, tem açaí, milho. Dá pra bater um ranguinho aqui em cima, tranquilo. Muita gente sentada, pegando fôlego. Não sei se vocês conseguem ver ali. Deixa eu mostrar. Ó. Ali, ó, é a escada que eu falei. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tá no máximo. Mas essa é a parte final para acessar ali em cima. Aqui é o espacinho que eu falei para vocês. A galera pega um coco, se alimenta. Tem aqui a entrada para a escada. Essa curvinha para a esquerda aqui. Ainda tá no zoom. Aqui sobe aqui, ó. E aqui que nós vamos. Agora eu vou me concentrar, que isso aqui é puxado demais. Chegamos no cume do Jaraguá. Aqui ao fundo, São Paulo. Se eu virar aqui, vocês vão ver as antenas, ó. Ó. Aí dá pra ir até essa ponta daqui, ó. Galera cortando um cabelinho aqui no Pico do Jaraguá. É, tem doido pra tudo, né? Produção de conteúdo em massa. Aí aqui é o outro lado, ó. Giro aqui. Essa é a vista que se tem, esses 4 cantos. Ó, pessoal, já tô voltando. Deu aí em média 1 hora. Na verdade deu 50 minutos para chegar no cume. E já tô descendo. Deu 50 minutos até o cume. Foi bem legal, tinha uma galera ali, mostrei pra vocês. Quer ver, ó? Aqui é o outro lado, ó. A gente tá descendo. Tem bastante gente no Jaraguá. Então pra você que quer companhia, tem medo de ir pra uns trekkings mais no meio do mato, aqui é uma excelente oportunidade pra você. Ó, galera. Sempre muita gente no Jaraguá subindo. Falando só mais um pouquinho sobre mim, ao longo dos episódios eu vou contando mais sobre a minha jornada. Mas tenho 38 anos, sou pai de 2 filhos, a Flora de 7 anos e o Gabi de 4 anos. Então não tem desculpa, a gente consegue arrumar tempo em bons acordos com a família. Tempo para a esposa, tempo para o marido, tempo para os filhos, tempo para a família, tempo para o trabalho, tempo para a saúde, né? Eu sou formado em ciência da computação, sou tecnologista e hoje atuo como CTO no Grupo Primo. Também sou músico-compositor, tenho 2 discos gravados. Então, é essa anomalia aqui que vos fala. E acho que isso vai tornar ainda mais interessante essa jornada aqui. Então, se você gostou, se parece interessante, continuar me seguindo, toca no sininho aqui, se inscreve no canal
Nunca imaginei que um dia eu fosse falar isso, né? Mas vamos nessa, que a jornada vai ser muito legal. A Serra da Cantareira, e aqui o complexo do Parque do Jaraguá, é uma das maiores florestas urbanas do mundo, né? Essa trilha que eu tô fazendo aqui, que é a trilha do Paisé, ela tem mais ou menos 2 km de extensão e 300 metros de elevação. Então, quando você compara, né, para quem nunca fez montanha, não tem ideia do que significa essa altitude, né? A gente está falando de 1135 mais ou menos, que o Jaraguá tem, acima do nível do mar. No Brasil, a maior montanha é o Pico da Neblina. E o Pico da Neblina tem, se eu não me engano, 2.900 e tralalá, né? Alto assim, 2.970, alguma coisa assim. Uma montanha muito pouco acessível, pouquíssimos brasileiros acessaram essa montanha. Fica no meio de floresta, assim. E se você pega os 10 maiores picos do Brasil, todos eles estão nessa faixa, né? De 2.800 a 2.900. Então a gente está falando que o Jaraguá tem 1/3, né, da maior montanha do Brasil. E até quando a gente pensa em altitude, né, a galera fala, mas e aí, o ar não fica rarefeito, não tem que fazer aclimatação, né, que é uma temática de... Vocês já devem ter ouvido falar, pessoas que vão, por exemplo, por Everest, passam 40, 50 dias em ciclos de aclimatação, né? Senão, seu corpo tem muito problema para produzir glóbulos vermelhos, produzir tudo que ele precisa produzir para a tua sobrevivência, né? Então, esse impacto de aclimatação, de altitude, ele começa a partir dos 3.000 metros. Então, nenhuma montanha que você for fazer no Brasil, você tem problema com ar rarefeito, né? Você tem problema com precipitação, você tem problema com terreno, você tem N problemas, N dificuldades, mas ar rarefeito, falta de ar, isso não é esperado, tá? A gente começa a encontrar isso mais próximo aqui, são nos Andes, né? Aqui nas montanhas da América Latina, em especial Argentina, Chile, Bolívia. Aí você começa a viver um pouco dessa intensidade. E tem algumas curiosidades legais aqui, né? Do Pico do Jaraguá, da Serra da Cantareira. Primeiro que aqui, em volta do Pico do Jaraguá, você encontra uma tribo indígena, né? Que vive aqui há muito tempo. Eles inclusive têm um canal no YouTube, né? Lutam pelos seus direitos. Existe uma briga, de certo modo, sobre esse espaço que eles hoje, né, dominam e residem, né? Eles nasceram aqui, né, onde eles estão instalados, o que é uma pena, né? Sempre uma pena essa discussão. Outra curiosidade, sabe aquela música, o Trem das 11, né, do Adoniran Barbosa, que ele fala: moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas. Jaçanã é um bairro que fica próximo, né, das encostas da Serra da Cantareira, né? Então essa música dizia muito sobre a história do trem, né, do Trem da Cantareira. Então uma serra linda, né, um complexo de montanhas lindo, cheio de nuances. E quando eu pergunto para os meus amigos que moram em São Paulo se eles já vieram para cá, a maioria nunca veio, né? Eu acho triste demais. Então cabe a vocês aqui que estão assistindo esse vídeo mudarem essa jornada, né? Eu não quero só que montanhistas acessem isso, eu quero também que as pessoas que não têm esse costume conheçam essa região maravilhosa. E chega ao fim esse trekking maravilhoso, já estou aqui na última parte da descida. Dizem aí, né, que para descer todo santo ajuda, mas não é bem assim nas montanhas. Você vai exercitar outras partes, né, outras cadeias musculares, onde geralmente o joelho pega, onde a galera leva aí dor para casa e embora. Pelo que eu vi aqui, deu 5 km de trilha. Eu comecei mais ou menos às 8h30 e agora são 10h20. Então eu fiz ao todo aí em 1h50 mais ou menos. E fiz parando, gravando para vocês, né? Então se eu estivesse no embalo, sem me preocupar em gerar conteúdo, acho que eu teria feito em 1h20, 1h30.
acho que dá para conseguir bater essa meta aqui. De novo, não é uma montanha fácil, mas também não é uma montanha difícil. Ela é uma montanha exigente, né? Então, se você está há muito tempo sedentário, você vai ter grandes desafios aqui. Dá para chegar, né? Mas você não vai conseguir fazer nesse tempo. Você vai precisar parar. Em especial nessa primeira subida aqui já vai te assustar. Inclusive encontrei umas pessoas ali atrás que estavam falando: nossa, essa é a primeira subida? O que será que tem pela frente? E foi a mesma coisa que eu disse a primeira vez que eu vim pra cá, quando eu estava mais sedentário e tal. Hoje é tranquilo pra mim. Dá pra fazer 2, 3 vezes seguida aqui. Pra quem treina para travessias, é uma excelente opção. Dá pra subir, descer, subir, descer, subir, descer. Mas, como meu combinado com a família é mais curto e qualquer momento que eu tenho para fazer exercício eu já aproveito, uma subida e descida já foi mais do que suficiente. Então às vezes você fica criando bloqueios na sua mente: ah, mas putz, não tenho 1 hora para treinar, treino em 20 minutos, né? Qual que é o problema? Seu corpo agradece, se movimenta. Então esse é o final deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço aquela consideração para dar um like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.